Fala pessoal, hoje 26 de dezembro eu vou fechar o meu mês, fechar o meu relatório, vou tirar férias, dia do meu aniversário, 26 de dezembro, mas antes eu queria que vocês comentassem como é que foi o mês de vocês, porque o meu mês ele foi muito complicado, mas muito complicado não só em termos de mercado, em termos de mercado nem se fala. Eu tive algumas paradas, algumas ausências, alguns dias que eu não consegui operar por N motivos. E isso me deixou com resultado ruim esse mês. E eu quero deixar um alerta para vocês de algumas coisas, de alguns sentimentos que eu tive, na verdade, num mês como esse, e vindo de uma sequência, aquela história da sequência que eu falo para vocês. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, tirei hoje, decreto de fato as minhas férias, eu não vou operar mais até o dia 2 de janeiro, quando eu volto com apenas 5 contratos e explico o porquê. Mas eu vou contar que eu deveria, esse mês, ter tirado férias um pouco antes. E aí, um procedimento no início do mês de dezembro, ele me fez, um procedimento cirúrgico, ele me fez parar 8 dias corridos, ou seja, foram 6 dias úteis, se eu não me engano, mas 8 dias corridos. Esses 6 dias sem operar me fez voltar no dia 11. Voltando no dia 11, completamente sem entender o que estava o mercado, eu voltei para o mercado, olhando o mercado, operando da mesma forma que eu estava operando nos meses em que me deram lucro, que me deram resultado, que me deixaram positivo. Operei com 15 contratos, operei os mesmos operacionais que eu costumo operar, as mesmas recuperações, tudo da mesma forma. Então, e o que aconteceu? Dia 11, dia 12 e dia 13, com 15 contratos, eles foram LOIs. LOIs que eu não consegui reduzir, não consegui recuperar. Ou seja, eu voltei simplesmente com a mão cheia, tomando muito prejuízo não, mas tomando prejuízo palpável, tomando um prejuízo que talvez me deixasse bem durante o resto do mês, e talvez não me deixasse na pilha dos dias em que eu fiquei ausente. Aí vem uma lição para minha cabeça. Primeiro, é óbvio que eu queria sair com resultado positivo, porque eu tinha ficado basicamente uma semana e um pouquinho sem trabalhar. Ou seja, e como é que eu iria suprir essa dificuldade, suprir esse dinheiro, suprir essa conta, essa ausência em relação aos dias em que eu fiquei sem trabalhar. Então eu falei assim, vou continuar sabendo que o mês de dezembro é complicado. Eu fiz um vídeo antes de eu sair para esse procedimento cirúrgico. Antes de eu sair eu falei, o mês de dezembro é complicado. Qual era o certo? O certo era manter o mês com a mão leve. Eu voltei por uma necessidade. Voltei lá, depois de me recuperar, voltei por uma necessidade com a mão cheia. E aí, qual foi a minha surpresa? O mercado estava extremamente errático, extremamente complicado, e eu tomei sequencialmente com 15 contratos um loss alto. Foram loss, inclusive, difíceis de recuperar. Foram loss irrecuperáveis. Eu simplesmente tentava reduzir, como fiz o ano inteiro, ou seja, se tomava um loss dentro do gerenciamento, reduzia a mão, colocava lá uma margem para eu ir tentando devagar, e tudo isso deu errado. Ou seja, eu estava num looping onde eu não conseguia sair. E aí, naquele cenário, naquela situação, eu estava mais ou menos um pouco negativo no mês. Reduzi minha mão, reduzi de 15 contratos para 5 contratos. E aí, o que aconteceu? Eu consegui alguns gain, pequeno, mas nada que fosse extraordinário. Não conseguia alongar o trade, não conseguia fazer nada de extravagante. Eu simplesmente consegui deixar o meu resultado no 0 a 0. E assim foi até hoje, 26 de dezembro, dia do meu aniversário. Ou seja, todos os dias eu
Ganhava, eu perdia. Ganhava e perdia. Resumindo, meu resultado no mês, ele foi 0 a 0 no day trade. E aí a lição, é uma lição que eu preciso, uma lição positiva e uma lição extremamente preocupante que eu preciso levar para 2024. Primeiro, eu simplesmente tenho que me preparar para esses meses ruins. Esses meses eles vão fazer parte da nossa vida, vai fazer parte da minha vida. Como fez em abril, um mês ruim, e eu recuperei o ano inteiro. Eu tenho que me preparar. E por que eu estou falando isso, me preparar? Esse mês eu nem considero, por isso que eu falo que teve um ponto positivo, eu nem considero um mês ruim, porque eu estou no 0 a 0. O gerenciamento de risco funcionou muito bem, ou seja, o simples fato de eu não fazer loucura, de colocar 100 contratos, tentar fazer o resultado a qualquer custo, me fez, num mês difícil, num mês complicado para mim, manter pelo menos a serenidade e ficar o 0 a 0, não entregar o meu patrimônio, como aconteceu, como eu errei algumas vezes na minha vida. E aí outra coisa que isso eu acho positivo, tá, pessoal? Então, um ponto preocupante é eu simplesmente me preparar. E aí eu vou colocar alguns detalhes, algumas coisas que para mim elas foram muito latentes no mês de dezembro. Primeiro, eu terei dias em que eu não conseguirei operar, ou seja, não vou conseguir operar, melhor falando, não vou conseguir. E aí, é por isso que eu falo, às vezes em alguns vídeos, proteja-se e sempre tente tirar um pouco mais. Esse ano não tenho que reclamar, salvo o início, que foi um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. O início foi um pouco mais tenso, o resultado não aparecia. E aí eu fechei praticamente o segundo semestre de maneira extraordinária. Eu fiz um vídeo, eu vou colocar ele no final desse vídeo aqui, como foi o meu ano. Eu fechei o ano muito bem, eu fechei um ano extraordinário. E aí outro ponto preocupante, não sei se isso acontece com vocês, eu também queria que vocês comentassem. Cara, toda vez que eu tenho um mês difícil, a impressão que eu tenho é que tudo que eu fiz não serviu para nada. A sensação, e isso é uma sensação horrível, parece que todo ano de 2023 foi um ano jogado no lixo, ou seja, como se eu não entendesse ou não aceitasse que apenas aquele mês ruim. Eu até falei isso no story meu, tem uma oratória, um comentário do Ricardo Oliveira, jogador de futebol. Naquela época ele era jogador do Atlético Mineiro e ele fala o seguinte: um mês ruim, um dia ruim, ele não invalida o que você fez ao longo da sua carreira. E aí, para mim, isso eu tenho que assimilar, eu tenho que ouvir isso todo dia, porque um dia ruim ou um mês ruim, a impressão que eu tenho, eu esqueço todo ano que foi maravilhoso. Vou colocar aqui, o ano foi sensacional, foi um ano extremamente positivo. Eu fechei o ano positivo. Eu fiz esse vídeo comparando o ano de 2020 até agora, até 2023. Cara, é o primeiro ano que eu fecho o ano inteiro positivo, com exceção de abril que eu fechei negativo, o resto todo foi positivo. Então, um mês ruim, ele não pode invalidar o resto dos meses, os meses que você fez bem. E aí vai uma dica, uma coisa que serve para mim e serve para vocês. Essa é a hora em que a gente perde a cabeça, porque a gente fica... Lembra que eu falo para vocês que é a pressão por entrega do resultado, a pressão por pagar uma conta, a pressão por ter que tirar o resultado faz com que você simplesmente não consiga resultado, faz com que você simplesmente faça besteira. Por isso que eu falei que eu fiquei feliz esse mês. Embora tenha dado tudo errado, eu simplesmente consegui me manter. Ainda tem um detalhe, tiveram 2 dias que eu fiquei completamente sem internet, eu não ia operar no meu telefone, não ia operar pelo 4G, então foram mais 2 dias sem operar. No geral, eu fiquei quase 10 dias sem operar completo. Então, tudo bem, 0 a 0, foi um mês complicado. A primeira semana onde eu simplesmente não operei, cara, no replay, eu fiz esse replay milhões de vezes. Foram dias que sairia positivo, foram melhores dias do mês. Depois do dia 11, quando eu comecei
para mim não foi bom, ou seja, para mim esses dias foram dias mais complicados, foram dias muito complexos de entender o mercado. Eu falo para vocês o porquê. Primeiro, pressão de tentar tirar o resultado. Segundo, cara, pouca liquidez, eu fiz isso num vídeo no mês de dezembro. Terceiro, cara, a pressão eu já falei a pressão de tirar dinheiro do mercado. Terceiro, cara, o mercado fica sem liquidez. Muitos players tentam tirar, eles tiram a mão. Ou seja, o que é o mercado? Um parênteses, o que é um mercado sem liquidez? É um mercado onde você compra e um movimento de um player qualquer, seja lá UBS, seja Bradesco, seja Itaú, um movimento grande, seja lá, não precisa ser gigante, um movimento grande, um mediano, ele simplesmente é o suficiente para que ele marrete o mercado, ele movimente o mercado. Então, pro 2024, algumas lições. Vou manter os meus 15 contratos? Sim. Vou manter meus 15 contratos após o dia 8. Do dia 2 até o dia 8, eu vou reduzir a mão, vou ficar devagar, vou ficar com 5 contratos, vou manter a serenidade. Após o dia 8, entendendo que o mercado está melhor, eu vou voltar com meus 15 contratos e escalonar o planejamento que eu falei para vocês em outro vídeo. Ou seja, escalonar para que até final do ano eu consiga, por sonhar não custa nada, chegar nos 30 contratos. Se não, manter os 15 contratos me ajuda, me deixou bem, não foi prejudicial para mim em relação a financeiramente. Em resumo, vamos acabar com o vídeo. Mês que eu fiquei muito tempo ausente, foi um mês onde, cara, as entradas não contribuíram, não deram certo, não consegui recuperar o loss, nem recuperar e sair com positivo, não. Quando eu falo recuperar, já estou no gerenciamento de risco, reduzi ele bastante. Cara, eu reduzi muito pouco, ou seja, eu mantive o meu gerenciamento de risco, mas eu tomei loss muito sequenciais, ou seja, eu tomei loss muito sequenciais. Então, vocês vão ver no resultado, no relatório de performance que eu vou colocar aqui, eu tive bastante gain, mas foram loss altos. Então foi onde eu reduzi a mão, que eu falei, se o mercado não está para mim, se eu quiser continuar, eu tenho que reduzir a mão para poder eu simplesmente permanecer no mercado. Mas eu estou de férias, parei. 2 de janeiro eu volto, eu espero que vocês tenham curtido. Lembre-se, o ano não foi ruim, o ano foi maravilhoso, o ano foi sensacional. Um mês, ele não pode invalidar toda a história que você construiu, e aí é nessa hora que a gente acaba fazendo besteira. Beleza, galera? Bom, desejo para vocês um bom 2024. Eu ia fazer uma retrospectiva de 2023, mas eu acho que nem precisa, porque eu fiz esse vídeo que eu vou colocar na descrição, lá no final do vídeo. Então eu tive um ano sensacional, que venha 2024, que a gente consiga proteger nosso dinheiro, que a gente consiga prosperar, que a gente consiga evoluir como trader. E aí eu falo por mim, eu tive um ano 2023 sensacional. Cara, esquece 2023, que venha 2024. O mercado tem disso, a gente não mantém a humildade, a gente não consegue avançar. Então a gente tem que esquecer que do dia anterior, esquecer o mês anterior, esquecer o ano anterior e abrir uma nova etapa, avançar um novo ano, avançar um novo desafio, avançar, mas sempre protegendo o dinheiro, protegendo sua grana. O mercado, ele é de proteção. Não vá para cima do mercado, não vá com tudo. Esse mês, eu vou sentir o mercado como é que ele vai estar. Se ele não estiver legal, eu volto com 15 contratos apenas em março, que é depois do carnaval. Se eu sentir que ele está legal, eu vou avançando e volto com meus 15 contratos. Se não, cara, não tem problema. Isso faz parte do processo. Importante é não quebrar a conta. Beleza, galera? Novamente, Papai do Céu abençoe vocês, que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que vocês em 2024, cara, sejam bastante felizes, que vocês sejam, cara, de coração. Obrigado para quem me acompanhou, obrigado para quem chegou até aqui, obrigado para quem está entrando agora, obrigado para quem se inscreveu, obrigado para quem me apoiou. Cara, obrigado para quem me criticou também, porque faz parte do processo. Obrigado porque eu sei o quanto foi difícil o 2023, o quanto foi sonhado, o quanto foi lutado, mas o quanto foi vitorioso. Então eu não posso pegar o mês de dezembro e falar assim, putz, cara, eu entreguei meu mês de dezembro, o mês de dezembro foi ruim. Não, o mês de dezembro foi sensacional porque eu protegi,
Porque entendendo e sabendo, identificando que o mês não estava legal para mim, identificando que eu tinha uma série de coisas no meio do caminho e que me impedia de chegar no resultado dos meses anteriores, eu protegi, eu diminuí, então eu fui atento ao processo. E isso vai fazer parte da nossa vida, isso faz parte do nosso processo. A gente não pode invalidar um mês, um ano, com apenas um mês ou um dia ruim. Beleza? Mas esse dia ruim, ele não pode ser quebrar a conta. Tem que ter um bom gerenciamento de risco. Mais uma vez, obrigado por tudo. Fui!